Então vou me apresentar. Eu sou Nathan Chaves, aqui tem escrito Nartagnan, porque o nome é Nartagnan, mas aí é muito difícil, aí adotamos o Nathan. Então eu sou Nathan Chaves, sou neuropsicólogo, sou mestre em educação, doutorando em psicologia, analista do comportamento certificado internacionalmente. Então a gente tem um certificado que valida a profissão de analista do comportamento de critérios éticos, de critérios de conhecimento prático. Então a gente possui essa certificação. Sou musicoterapeuta, sou autista e pai de 2 filhos com TEA. Então, a clínica surgiu dessa demanda aí, desse olhar há muitos anos atrás. Inclusive, o Dr. André Cabral é o neuro dos meus filhos. Convite muito delicado a ele. E já de antemão já agradecer pela presença, ter aceitado o nosso convite. Então, esse sou eu que vos falo. Mas a gente pensou para esse momento falar um pouco sobre... A gente tem algumas terapias ouro, que a gente chama no atendimento da pessoa com autismo. Uma delas é ABA, Análise do Comportamento Aplicada. O que é o ABA? Primeiro, antes de começar a falar sobre análise do comportamento aplicada, aí o nosso tema é como estimular a criança utilizando o ABA em casa. E aí eu vou falar de casa, mas a gente pode pensar nos demais ambientes. Como eu posso estimular a criança autista utilizando ABA? Só que antes de falar o que como utilizar o ABA, eu preciso entender o que é o ABA, né? Então, o que é ABA? ABA é uma ciência que vem da psicologia, da análise do comportamento, especificamente da abordagem da análise do comportamento. Então, é um olhar da psicologia, onde o indivíduo aprende ou desenvolve na interação com o meio ambiente. Então, análise do comportamento aplicada, porque é aplicada em algum lugar, essa teoria é aplicada na prática. E aí, tá, Nathan, mas eu não entendi ainda. Então, vamos lá. A análise do comportamento aplicada é uma ciência, de novo, então ela não é um método importante, não é um olhar, ela é uma ciência com base científica e evidência como um tratamento eficaz para a pessoa com autismo. E como toda ciência aplicada, comprovadamente, ela tem as suas teorias, aquilo que norteiam essa ciência. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas delas. Então, quando a gente fala em análise do comportamento aplicada, a gente tem o que a gente chama de ensino estruturado ou treino de tentativas discretas. Tá, Nathan, tu falaste aí que é uma ciência, tá. E como que eu aplico isso com meu filho? Como que eu aplico isso com a minha criança? Como eu vou pegar essa ciência e levar para dentro da minha casa ou para dentro da minha escola? Também Carol aqui, obrigado pela presença das professoras. Como que eu vou levar isso para os meus alunos? Como que eu vou usar essa teoria aí na prática? É isso que importa. Isso é porque a gente pensou em como pegar essa ciência que a gente escuta, a ABA funciona, eu já ouvi falar sobre isso, mas na prática, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Como que eu posso estimular a minha criança utilizando essa ciência? E é isso que a gente vai falar. A gente tem alguns olhares dentro dessa ciência que são norteadores. Por exemplo, a gente tem um treino de tentativas discretas e a gente tem ensino naturalista. Nathan, eu já ouvi alguém falando assim, mas ABA naturalista, Nathan, mas ABA estruturado, Nathan, mas o Denver, tudo é ABA. Tudo é análise do comportamento. Apenas a maneira da aplicação, ou o seu olhar, ou o seu norte, tem um viés diferente, tem um objetivo diferente, mas tudo é baseado na análise do comportamento aplicada, tá? Então, uma das modalidades de ensino mais utilizadas na terapia são tarefas comumente iniciadas pelo terapeuta. E aqui, de novo, eu coloquei terapeuta, mas deixando claro que pode ser, no caso, o pai, a mãe, a terapeuta, a professora. Mas quando eu falo em
ensino de tentativas discretas, DTT, eu estou dizendo que é o terapeuta que vai ser o norteador do que eu quero ensinar para aquela criança. É eu que determino o que é que eu quero como objetivo com essa criança e vou conduzindo essa criança para o objetivo que eu quero alcançar. Tá claro até agora, gente? Vocês balançam aí a cabeça, viu? Então, as tarefas são comumente iniciadas pelo terapeuta e realizadas nos ambientes controlados. E aí, o que seria um ambiente controlado? Aí eu trouxe aqui mesinha. Como assim, Natan? A mesinha é um ambiente controlado? Quando eu coloco a criança sentada na cadeira, a mesa na frente, eu tenho mais possibilidade, enquanto terapeuta, de manusear com essa criança, principalmente, como a doutora Carolina já falou aqui, se essa criança tiver hiperatividade. Então, ela precisa de movimento para correr para um lado e para o outro, ela não para. Para eu ensinar utilizando o DTT, é muito mais complicado. Entretanto, para alguns programas que são necessários ser ensinados para essa criança, eu preciso trabalhar com DTT, que é onde essa criança, por exemplo, é uma criança que precisa trabalhar atenção, concentração. Eu preciso utilizar um ensino mais estruturado, um ensino por tentativas discretas. E aí eu tenho, são mais fáceis para o terapeuta, é mais fácil de manejar o material. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade com essa criança e eu quero trabalhar foco e concentração. Então eu trago um quebra-cabeça. Está aqui o quebra-cabeça, coloquei na mesa, vou trabalhar com essa criança uma montagem desse quebra-cabeça. Eu estou trabalhando com essa criança, aí dá um exemplo para vocês de uma atividade muito legal. A gente está com uma terapeuta nova lá na clínica, inclusive, e ela assumiu o caso de um paciente, eu sou supervisor dela, ela assumiu o caso do paciente e disse assim, olha, ele tem hiperfoco em letras e números, mas principalmente em números. Tá, Natan, mas ele tem muita dificuldade de atenção e concentração. Como é que eu posso ajudar essa criança para que ele aumente o foco e concentração? Ela pegou um quebra-cabeça de 45 peças. Ele não vai conseguir montar o quebra-cabeça de 45 peças. Não, mas peraí. Qual é o hiperfoco dele? Números. Ela virou o quebra-cabeça e numerou de 1 até 45 as peças. Então ela vai lá. Vamos encontrar. E a gente trabalhou a atenção. Vamos lá. Sentado na mesinha. Ai, tem números. Senta aqui pra gente montar. Ele sentou na mesinha. Então, fica mais fácil o manejo, por isso, DTT. E aí, vamos lá, pega qual é o número, encontra qual é o primeiro número da sequência de 1 a 45. É 1. Vamos encontrar 1. Eu trabalho a atenção dessa criança. Ele encontrou 1, tá aqui. Montei aqui 1. Qual é o número que vem depois do 1? 2. Vamos encontrar o 2. E a criança ali, ó, com foco, porque ela tá usando aquilo que é hiperfoco para ela, que são os números. E ela começou 2, 3, 4, 5. Ela montou o quebra-cabeça de 45 peças. Como em casa, a mãe diz assim, ele não consegue montar de 1 a 4. Ele jamais tentou fazer quebra-cabeça. Ele nem consegue. Ou seja, utilizou-se aí de uma técnica, aí a gente chama de DTT, porque é isso. A criança não percebe que está sendo estimulada, mas é uma estimulação. É uma estimulação para o aprendizado. Tá claro, gente? Aí a ideia é, o alto eu coloco no campo de visão da criança, entre outros controles de estímulos. Então, quando eu estou no DTT, utilizando essa proposta, eu coloco para a criança apenas aquele objetivo. Então, é só o quebra-cabeça agora. E eu trabalho com ela apenas esse objetivo, esse é o foco dessa atividade. Eu vou trabalhar com ela, concentração e foco, utilizando esse recurso. Ponto. Eu tenho um alto número de tentativas, mas isso é igual a muitas oportunidades para praticar essa habilidade. Ou seja, eu coloquei, aí no caso desse exemplo que eu dei agora, minha terapeuta colocou os números, colocou de 1 a 45, ele foi e montou. Tá, mas Natan, e agora? Ele já montou uma vez. Acabou a brincadeira? Não. Eu posso dizer agora assim, pois agora a gente só vai começar a encontrar os números de 2 em 2. De novo, eu sei o hiperfoco da minha criança. Ah, então 2. Depois do 2, qual é? 3. Mais 3 não é 2. 2 mais 2, 4. Muito bem. E eu vou já trabalhando programas de aprendizagem. Eu vou trabalhando matemática, né? Matemática. Eu tô apresentando para minha criança uma outra possibilidade utilizando o mesmo recurso.
E aí gerando esse aprendizado sem a criança perceber que está sendo, de novo, estimulada. A ideia do DTT, alguns benefícios e características. É fácil de serem utilizadas em sala de aula. O terapeuta utiliza reforçadores intrínsecos e arbitrários. Aí isso é importante. Quando a gente fala de análise do comportamento aplicada, eu tenho o que a gente chama de tríplice contingência. O que é isso? Para deixar claro, importante. Essa é a regra de ouro quando a gente fala em aba. Eu tenho um estímulo, eu tenho uma resposta e eu tenho uma consequência. Todo comportamento é baseado nisso. Todo. Eu tenho um estímulo, uma resposta e uma consequência. Tá, Natan, mas o que é que isso quer dizer? O estímulo é aquilo que eu apresento para a minha criança se eu quero trabalhar. Então, por exemplo, eu quero que ela monte o quebra-cabeça. Esse é o estímulo. A resposta é a criança montar esse quebra-cabeça. E a consequência é algo que eu ofereço para ela após ela fazer aquilo que eu dei como estímulo. E a resposta dela. Que aí, essa consequência pode ser um reforço positivo, pode ser um reforço negativo, pode ser a gente não utiliza mais hoje, que a gente tinha punição. Hoje a gente trabalha mais com reforço positivo, reforço negativo. Eu já explico para vocês a diferença de cada uma delas. Então, eu apresento para a criança o estímulo, monta o quebra-cabeça. A resposta dela, ela montou. E a consequência, o reforço positivo. Muito bem, parabéns, você fez ótimo, olha só que legal. Eu posso fazer um reforço verbal, um reforço social. Parabéns, você foi nota 10. Ah, mas a minha criança, ela não liga para reforço positivo. E agora, Natan? Se eu disser, posso elogiar ela 100 vezes, mas bem que nada. A gente pode utilizar outros reforçadores tangíveis. Como assim? Ele adora um carrinho. Então, olha só, brinca aqui com o carrinho. Eu deixo a criança brincando com o carrinho. Muito bem, agora é a vez do tio. Guarda o carrinho aqui, botei aqui. Vamos lá agora montar o quebra-cabeça. Se você for nota 10, eu te coloco de novo o carrinho para você brincar. Eu já mostrei para ele que se ele apresentei o estímulo, ele montou e ele ganha o carrinho. Muito bem, parabéns, olha só aqui o carrinho. E a criança brincou com esse carrinho, porque é algo tangível e reforçador para ela. Só que eu não dou só o carrinho, eu digo, muito bem, você ganhou o carrinho, olha só. Eu faço o que a gente chama de pareamento de reforçadores. Eu utilizo o reforço verbal com o objeto tangível. Por que, Natan, que é importante eu fazer isso? Porque no dia que você não tiver com esse carrinho, essa criança não vai fazer isso. E esse é a questão quando a gente faz, por exemplo, eu vejo muito caso por aí. Ah, Natan, meu filho adora esse brinquedo aqui, mas já aconteceu, esse é o reforçador dele. Só que se a gente não tiver o carrinho, pronto. Acabou-se o mundo, porque nada funciona para ajudar ele a engajar na atividade nem nas terapias. E esse é o ponto, a gente sempre precisa parear o reforço social com o tangível quando é o caso. Para quê? Para que no dia que eu não tenho esse tangível, o reforço social virá o próprio reforçador. Então vai chegar um momento que só o muito bem, isso vai ser tão bacana para essa criança, que isso vai valorizar a autoestima dela, vai mostrar que ela tem capacidades, ela vai conseguir compreender que ela está conseguindo fazer aquilo. E o próprio compreender que ela é capaz de fazer aquilo, já se torna um reforçador. Tá claro até agora? Terapeuta utiliza também ainda um treino para um grupo ou para um ou em grupos. Importante. A gente pode utilizar o aba não só para um indivíduo, mas para outras pessoas ao mesmo tempo. Posso fazer aba em grupo? Sim. Existe a possibilidade de 1 para 1, mas existe também a possibilidade de 1 para mais pessoas. A resposta-alvo é claramente identificada e as consequências é fácil de ser dada, de forma imediata. Então, é o que a gente chama assim. Ah, Natan, minha criança não brinca com nada. Ele não gosta de brincar com nada. E aí, como é que eu faço? Quando a gente fala que a resposta é imediata, a probabilidade... Eita, eu falo demais. A probabilidade de que se eu apresento um reforçador logo após uma consequência. Então, por exemplo, eu apresentei o quebra-cabeça, ele respondeu de forma positiva, eu dou o prêmio, depois ele faz novamente uma atividade, e cada vez que assim que ele fizer eu apresentar um reforçador, a probabilidade, a gente fala muito dessa palavra dentro do aba,
de quando ele estiver em uma outra situação e alguém demandar uma coisa para ele, que ele perceber que vai ter um reforçador e ele fazer aquela atividade é muito grande. Tá claro? Tá claro, gente? Vocês fizeram a cara? Tá certo, né? Ajudar a estabelecer habilidades exigidas para uma aprendizagem mais formal. ABA ajuda o indivíduo a aprender. Não sei da época de vocês, mas eu aprendi mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Repetia isso 1000 vezes, literalmente. Eu aprendi, a professora disse, todo mundo tem que escrever isso 1000 vezes, só vai para casa quem terminar isso aí. Repetição. ABA é frequência e repetição. Frequência e repetição. Para que esse comportamento... Aí vamos lá. Natan, tá, mas por que eu tenho que repetir tanto para a criança aprender? Porque aí nossos amigos neurologistas, e Jussara também já falou aqui, a gente tem no TEA dificuldades sinápticas, né, das conexões do nosso cérebro. Então, e o que são essas conexões? É quando a gente aprende. Toda vez que a gente aprende, uma conexão se dá. Mas aí, para a pessoa com autismo, tem uma lentidão ou uma dificuldade nessas conexões. Então, quando eu faço esse treino várias vezes, essa criança vai aprendendo essas conexões, vai criando novas conexões e ela vai tendo mais possibilidade de aprender outras coisas. Porque a maioria das vezes são requisitos anteriores que são ensinados. Tá claro? Vamos lá. Estímulo, comportamento, consequência. Assim é a base da análise do comportamento. É só a gente lembrar sempre, eu apresento uma demanda para a criança, ela responde de alguma maneira e eu dou um reforçador. Essa é a base do ABA. Ensino naturalista. É algo muito falado, eu gosto mais desse negócio naturalista. Eu acho hoje que cada criança precisa, o ABA, como ciência, ela é adequada para todas as pessoas, todas. Entretanto, qual é a forma que eu vou utilizar com o meu paciente? É uma tentativa, ensino por tentativas discretas ou é algo mais naturalista? Depende da criança, da necessidade dela, depende do momento que ela está vivendo. Tem casos que aquela criança vai funcionar muito bem com o ensino naturalista e tem casos que ela não vai precisar, naquele momento não vai ser algo válido para ela. E o contrário também acontece. Pode ser que para aquela criança, naquele momento, o ensino mais estruturado seja mais adequado e não naturalista. No naturalista, eu tenho a criança que me diz o norte. Então, por exemplo, lá na clínica, todas as terapeutas que trabalham conosco, todas são supervisionadas e a gente apresenta esse olhar naturalista. Tem aqui a Tiffany também, nossa psicóloga AT, tem ali a Darly. Todas são direcionadas para esse olhar naturalista, onde é a criança que me diz aquilo que eu preciso ensinar. Tem a Jamile também aqui. A criança que vai me dizer o norte. Então, por exemplo, eu sei, aí eu supervisor, fiz uma avaliação dessa criança, utilizei lá uma escala, portas de VipMap, preparei o plano de ensino, que é aquilo que eu vou trabalhar com essa criança, que ela precisa aprender, o que é que ela precisa desenvolver, a partir dos marcos de desenvolvimento, que lá Jussara falou. Ela tem 3 anos, o que é que ela precisava ter para uma criança de 3 anos que ela não tem? E eu criei um plano de ensino para ensinar isso para ela. Criei um plano de ensino. No olhar ou numa abordagem naturalista, de ensino naturalista, eu sei o que eu preciso ensinar para minha criança, mas é ela que vai me dizer por onde que a gente tem que caminhar. Então, por exemplo, a criança está em casa e ela está brincando de pular no sofá. Peraí, quais são os programas que eu preciso ensinar para essa criança? Eu preciso ensinar para ela a olhar para mim quando eu chamar. Filho, vamos pular junto! E eu estou pulando, segurando na mão dela, ela em cima do sofá pulando, eu estou segurando a mão dela, mas na hora que eu estou segurando a mão dela e ela está pulando, ela está olhando nos meus olhos. Ou seja, eu estou ensinando um programa de atenção e de olhar nos olhos, de maneira que ela está me trazendo. Eu não peguei ela na mão dela e levei ela para o sofá. Eu percebi a situação onde ela me conduziu para trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar. Tá claro, gente? O aprendizado de oportunidades ocultas, ou seja, está embutido ali. Eu preciso trabalhar com essa criança atenção, eu preciso trabalhar concentração, eu preciso trabalhar coordenação motora fina, coordenação motora ampla, eu preciso trabalhar com essa criança atividades de verbal, para ela responder para mim aquilo que eu preciso, que eu demando, ok. São tentativas menos estruturadas.
terapeuta utiliza apenas reforçadores naturais. Então, natural é o próprio brincar pode se tornar um reforçador. O próprio social, a cosquinha, o abraço, o afeto pode se tornar um reforçador. Esse é um olhar muito legal no ensino naturalista. E aí eu tenho dicas, quando eu estou ensinando, a gente fala de dicas. Eu posso utilizar a dica física, ou seja, pegar minha criança e ajudar ela. Então, por exemplo, eu coloco aqui uma foto de um cachorro e de um gatinho. Eu digo assim, dá pro tio gatinho. Aí ele não consegue saber. O que é a dica física? Eu pego a mãozinha dele e levo até o gatinho para ele me entregar. Dica física. Modelo. Olha só, o tio vai pegar o gatinho. Peguei o gatinho. Olha só o gatinho. Agora é a sua vez. E aí já entra no modelo que a gente chama de modelagem. Dica visual. O gatinho tem as orelhinhas e tem um bigodinho. Eu começo a dar dicas visuais para que ele responda aquilo que eu apresentei. Dica gestual. Eu aponto. Olha só, cadê o gatinho? Pega pro tio gatinho. Dica verbal. Pega o gatinho, ele tá assim, assim, assado. Eu dou características, daquilo que eu quero que ele faça. E de forma independente, a criança pega para tio gatinho, pro tio gatinho. Ele vai lá e sozinho pegou o gatinho e me entregou. Então a gente chama isso aqui de hierarquia de dicas. A gente começa teoricamente da criança que apresenta mais demanda. Quanto mais independente ela fizer, e quando ela fizer independente, é porque aquele ensino foi aprendido e a partir daí eu vou ensinar outras coisas. Antecedente, comportamento e consequência. O que eu quero com a criança, o que vou fazer para que a criança consiga e deixar claro que ela vai ganhar. No ensino naturalista eu preciso apresentar para ela, olha, você vai ser divertido, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, você vai conseguir isso aqui. Eu sempre gosto de apresentar o estímulo reforçador para a criança, para motivá-la dentro da atividade. Habilidades básicas, olhar de forma consciente quando chamado, prestar atenção quando é dada uma instrução, o aluno para e espera quando solicitado, segue instruções simples de um passo, faz contato visual, rastreia objetos. Aqui eu estou entrando já na seara do Dr. André, que ele vai falar de sinais, mas isso aqui são requisitos básicos que eu preciso ensinar. Eu não posso, por exemplo, querer que minha criança de 7 anos aprenda, por exemplo, a seguir comandos se ele nem olha nos meus olhos. Eu não posso pedir para que minha criança pegue para mim, por exemplo, pega ali a chinela para a gente ir embora, se eu nunca ensinei para ela que aquilo que coloca no pé é uma chinela. Então, é o que a gente chama, eu preciso ensinar habilidades básicas, que é o que a gente chama de operantes verbais, muito comumente dentro do ABA, a gente chama de operantes verbais. É tato, a criança nomear aquilo. Ecoico, é a criança verbalizar aquilo. Mando, é a criança pedir. Intraverbal é onde a criança vai começar a responder de forma verbal aquilo que eu pergunto a ela. Então, o que a gente chama de habilidades básicas que precisam ser ensinadas. Eu não tenho como querer que a minha criança aprenda, por exemplo, matemática, se ela nem olha nos olhos quando chamada, se ela não segue o comando e diz assim, faz isso. Ela nunca seguiu o comando. Olhar para objetos e materiais quando pedido, sentar e permanecer sentado pelo menos 10 minutos, engajado na atividade. Ah, mas a criança passa 10 minutos sentado, Natan. Mas ela fica engajada naquela atividade? Ou ela só fica sentada? É diferente. Aceita ajuda física, imitações motoras. E aí, habilidades que a gente em casa pode ensinar. Ensinar o filho a sentar. Filho, para você assistir a TV, tem que ficar sentado aqui. A criança sentou. Ah, muito bem. Tá, Natan, mas isso, e agora? Ela sentou, mas está assistindo TV. Mas peraí, a TV nesse caso está sendo um reforçador, mas eu quero ensinar para ela a permanecer sentada por mais tempo. O que é que eu faço? Eu pauso aqui, passou 5 minutos, eu pauso. Pausei. Ah, papai, cadê? Peraí, papai vai colocar já, mas você agora tem que ficar sentado, ó. Papai vai colocar aqui o relógio. Você tem que ficar sentado por 10 minutos, sem correr, nem ficar pulando em cima do sofá. A criança sentou novamente, eu dei o play. Eu estou utilizando a habilidade que eu quero ensinar, que ela permanecer sentada. Ela levantou, eu dou o pause. Só vou dar o play se você sentar. Uma habilidade de sentar. Contato visual. Zequinha, o Zequinha está olhando para o lado. Ensinar contato visual, sempre muito importante. Esperar, uma habilidade muito importante do Terra. Muito importante.
Imitação, importantíssimo a gente ensinar a nossa criança a imitar. Seguir instruções, identificar itens, pareamento, nomear. Foi o que eu disse dos operantes verbais e agora está sendo só mais visível aqui. Fazer pedidos, apontar o que você quer. Ah, Natan, mas eu sei o que ele quer. Ele só fala, eu sei que ele quer ir pro Beach Park. Sério? Ele falou, e você sabe que ele quer ir pro Beach Park? Não, peraí, o que é que você quer? Aponta pro papai aqui, me mostra, tenta falar. Não, mas eu já sei que ele quer água. Tá, mas vamos fazer ele pedir, vamos fazer ele apontar. Ah, mas ele pega a minha mão e leva lá pra geladeira para eu pegar água para ele. Tá, mas peraí, vamos tentar estimular essa comunicação dele. O que você quer? Tá ali? Aponta pro papai, ali, muito bem, abrir a geladeira. O que você quer? É água? Água, tá bom, muito bem, ele fez um som, ou seja, ele teve uma intenção comunicativa, eu apresento a água. Isso é ensino natural, é eu estimular a criança de forma a trabalhar essas habilidades dentro do ambiente de casa ou de outros lugares. Ecoar, falar, verbalizar. Vocalizar com função intraverbal é trocar falas. Gente, é isso, senão eu vou atrasar o doutor André. Obrigado. Mais uma vez aqui agradecer, não terminou, mas já agradecer vocês pela presença. Convidar agora. Não, o papai não tem não. O papai já tem. Em agradecimento, né? Tem aqui também, muito bem. Salve de pau, salve de pau. Gente, a lista tem autismo, tá? Não parece? Não parece, porque tá escrito aqui atrás, ó. Mostra aqui. Autismo não tem cara. E a gente quis deixar essa camisa de forma bem evidente. Autismo não tem cara. Ah, Natan, mas ela não parece ter autismo. Ah, Natan, você não parece que tem autismo. Autismo não tem cara. Tá bom? Obrigado, gente.